Doutor Sérgio, Sérgio Eduardo Emílio de Faria, 70 anos, doutor. Exatamente. 70 redondinho, né? Conhecido por todos nós como doutor Sérgio, técnico em eletromecânica. Interessante, eu conheci um médico em Londrina, doutor Paulo Sérgio Nassar Franz, que era formado em mecânica. E aí ele é autor de um livro, é psiquiatra, ele é de médico mecânico louco, todo mundo tem um pouco, né? Ele abandonou o mecânico para fazer medicina e é um grande psiquiatra, né? Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, só se formou em 80, né? 1980, especializado em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa do Rio de Janeiro, além de uma série de outros cursos e especializações de administração pública e de pesquisador nas áreas de saúde pública e promoção na saúde. Natural de Ourinhos, aqui, coladinho, aqui do lado. É filho do Sérgio Faria, da dona Odília Carvalho de Faria. Veio para Jacarezinho em 1983, onde recebeu aqui, inclusive, o título de cidadão honorário da Câmara Municipal de Jacarezinho, além de ter sido homenageado também pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde recebeu o Prêmio Personalidade Empreendedora do Paraná por seus inestimáveis serviços à medicina. Casado com a Michele, possui 6 filhos. Doutor Sérgio já foi vereador em Jacarezinho, né, doutor? Nos anos de 93 ou 96, confere. O senhor foi vice-prefeito também? Também, né? Tendo sido mais votado na época como vereador, já concorreu a deputado estadual, foi eleito prefeito de Jacarezinho no ano de 2012, cargo que exerceu por 2 mandatos até o ano 2020. Em mais de 40 anos de exercício da medicina, já exerceu já passou da conta aqui, né, doutor? Mais de 10 mil procedimentos entre cesarianas, partos, entre outros, né? Construindo uma forte relação afetiva com a população. Eu não conheço, dizia para o senhor há pouco, não conheço ninguém na cidade que não tenha uma história afetiva com o senhor. Seja que o senhor cuidou de alguém sempre ligado à família da pessoa, né? Ou à própria pessoa também, né? Sendo considerado por muitos como o paizão aí da cidade, aquele que cuida de todo mundo. Ainda foi chefe de medicina social do atual INSS, né? Foi secretário de saúde de Jacarezinho, ocupou também a chefia da Santa Casa de Jacarezinho. Sem mais delongas, meu querido doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. De antemão, já quero agradecer mais uma vez para o senhor poder ter aceito o nosso convite para estar aqui nesse espaço aberto que é a Rádio Cidade, exercendo a sua função social, cidadã, comunitária, educativa, de lhe conceder esse espaço para que o senhor pudesse vir conversar com os ouvintes, com a população, trazendo aqui também as suas ideias. Seja bem-vindo. Querido Marcelo Boia, realmente foi uma satisfação conhecê-lo e pela sua formação, né? Inclusive atuando na área da, vamos dizer, psiquiatria, né? Psicanálise, vamos dizer, na área da psiquiatria. E realmente, como você disse, posso até me ser intitulado aí de paizão, pelo menos na questão... No bom sentido, carinhoso, né? Na questão da área médica, na questão dos filhos, que eu prezo muito, pelos próximos, pelos que estão próximos da gente, pelos pacientes. Eu já fiz em torno de 15 mil a 16 mil partos, né, entre partos, cesariana, e fora os milhares e milhares... fora os milhares e milhares de procedimentos na área médica, que realmente é bastante espinhosa a nossa atuação. A gente se dedica aí 24 horas por dia, de segunda a segunda, 365 dias aos nossos pacientes, aos nossos cidadãos e cidadãs, sobretudo aqui de Jacarezinho. Eu digo que a medicina é um sacerdócio também, né? Tem que ser, porque, olha, se você for fazer... É lógico, a parte tecnológica, ela avançou muito, né? Então, às vezes, a gente tem que ter uma equipe bem sedimentada para atuar bem dentro da área médica. Mas, enfim, a gente consegue conduzir e, às vezes, chefiar, né, um grupo de médicos experts para o bem-estar da nossa população, para atuar para o bem-estar da nossa população. E, viu, Marcelo, o que a gente preza, já que nós falamos da saúde, é a temática da qualidade de vida das pessoas, né? Envolve uma porção de outras coisas, daí o meu relacionamento com várias esferas da nossa sociedade, né? Eu sou muito próximo dos cristãos, das pessoas que militam, né? Até o teu colega, o James, um rapaz novo, fazendo doutorado em literatura, que me orientou, inclusive eu sou mestre, mestre também? Mestre em promoção da saúde, e prefiro sempre atuar nessa área da saúde pública, né? Doutor, o senhor tem uma longa trajetória, além dessa trajetória médica muito bonita que o senhor carrega, né? Esses mais de 40 anos, quase 50 anos de vida dedicada à medicina, ao cuidado das pessoas. O
senhor também tem uma longa história política, né? Pelo que foi lido no seu currículo, foi vereador, vice-prefeito, prefeito por 2 mandatos, secretário de saúde, presidente da Câmara, e de repente o doutor Sérgio decide continuar. O que foi determinante para o senhor querer decidir se candidatar novamente e retornar para a nossa prefeitura? Primeiramente, eu fiz um apanhado, uma vistoria das obras que eu deixei em andamento. São obras importantíssimas, né? E eu percebi que o foco do atual prefeito, Marcelo Palhares, as prioridades dele não são condizentes com a nossa realidade. Nós temos serviços cobrando desenvolvimento urbano, por exemplo, nós elaboramos na época um projeto para contenção de águas que provocam enchentes, erosões na nossa cidade, e simplesmente o primeiro lago de contenção, uma coisa assim, praticamente inédita no Paraná. Eu fui lá conversar com os experts ali em Camará, para a gente começar a fazer os lagos de contenções para acabar com a enchente. Lá no Camará, por exemplo, tem a Lambari 1, a Lambari 2, a Lambari 3, 4, e aqui nós teríamos que ter, no mínimo, mais os 2 lagos de contenção. E o nosso lá está totalmente assoreado, abandonado. Era para ter uma pista de caminhada já pronta, de ciclismo, arborizada em volta. Seria um ambiente muito agradável para a população, né, na área do lazer, e também represando toda a água que desce da BR-153, da PR e do próprio Papagaio. Então, está abandonado. Em consequência disso, você já estava aqui em Jacarezinho, você observou. Caiu a ponte do Jardim Afonso, caiu a ponte da Vila 7, caiu a ponte do Parque, caiu a ponte do Jardim São Luís, e são projetos importantíssimos. Daqui a pouco nós vamos acabar igual ao Rio Grande do Sul. Então, me frustrou muito ele abandonar esse projeto de desenvolvimento urbano. Segundo, casas populares. Nós deixamos em torno de 100 casas populares, 50, mais ou menos 50, 48, 50 em construção, cobertas. 4 anos se passaram, as casas estão lá abandonadas, porque a construtora queria terminar a casa, desistiu lá, porque me falaram que a prefeitura não fez uma parte que seria condizente a ela, para a drenagem lá, ou a questão do esgoto, alguma coisa lá que era da prefeitura. Então, abandonou o projeto de casa popular. Tinha mais uma 100 lá nos Mirandas, que agora parece que vai se estender mais, mas é um projeto de uma firma particular. Nós já protocolamos, junto ao deputado, né, na Coapar, mais 200 casas para idosos, e teria que já ter terminado aquelas casas e começado as outras 50, que foi, inclusive, na época do Abelardo Lupião, que era muito prestativo, do governador Beto Richa, da Cida Borghetti, e do próprio, alguns deputados ligados, como o Pedro Lupião, que são meus amigos também, né? Tomaram uma vertente política talvez diferente, mas são meus amigos e foram ajudar nas conquistas de grandes projetos, agora somados a mais outros deputados aqui, que eu vou citar depois. Então, é o seguinte, essa questão da erosão, no aeroporto nós botamos 1.200 manilhas para acabar com a erosão lá do aeroporto, e foi uma coisa assim que me frustrou muito. Nós tivemos que fazer desapropriação de terrenos, faltou parte para terminar, e ali tem casas que já estavam sendo engolidas pela erosão, inclusive para o aeroporto. E há exemplo aqui também, próximo ao Jardim São Luís, que tem uma erosão enorme ali, na pedreira que desce, que pode comprometer, inclusive, muitos imóveis ali na coisa. Então, o desenvolvimento urbano é muito importante a gente pegar. A gente era, na minha época, nós tínhamos em primeiro lugar na micro-região de Jacarezinho e na micro-região de Coronel Procópio. Cidade resiliente, carimbada. Hoje não se fala mais de cidade resiliente, o pessoal não sabe nem o que é. O que seria? A cidade resiliente é o seguinte, assim, resumindo, nós tivemos aqui um desastre ecológico, nós tivemos recentemente queda dessas árvores quase que centenárias, destelhamento de casa, derrubou casa, enchente, e a fiação elétrica da cidade praticamente foi destruída uma boa parte da cidade. Em menos de uma semana a cidade estava limpa, restituída toda a parte de fiação elétrica, e voltou a iluminação, a parte de esgoto, água. Tinha 5 engenheiros como chama? Não é, CPFL. CPFL, aqui atuando, e 30 viaturas dele resolveram o problema em pouquíssimos dias. Agora caiu recentemente, por descuido também de não cuidar do lago de contenção de água. Caiu aquela ponta da Vila 7, ficou 1 ano e 3 meses para
para resolver aquele problema, que é um problema assim, simples, a gente resolveria aí, vamos supor que licitação e tal, mas uns 4 meses a gente resolveria, porque tem o entrave burocrático, né? A gente tem que considerar isso. Mas deixou de ser uma cidade resiliente. Se der alguma coisa, uma catástrofe ambiental aqui, o pessoal não sabe nem para onde correr. Então, isso me frustrou muito, essa questão do desenvolvimento urbano. Em 2 quesitos que o senhor está dizendo, algumas necessidades que eventualmente não foram supridas e o problema da agilidade em alguns processos. Isso te incomodou? Isso, me incomodou. E dando prioridade a outras coisas. Vou falar para você uma coisa. Eu me dediquei na presidência da Santa Casa, tá? Mas, enfim, fui presidente, trabalhei lá. Aí o prefeito achou melhor botar uma equipe dele para cuidar, porque achava um desleixo, Santa Casa estava isso, aquilo, outro, o povo entendendo. Eu nunca abandonei a Santa Casa, ganho lá, eu estou plantando na Santa Casa de Ourinhos, estou pegando lá todo o esquema, que é uma coisa assim espetacular, que se transformaram. Eu não conheci lá, eu fiz estágio na Santa Casa de Ourinhos, quando aquilo era igual a Santa Casa aqui em Jacarezinho. Agora está totalmente modernizado, um corpo clínico estabelecido, residência médica e tudo. Aí eu falei assim, olha, falou que iria duplicar o valor do pronto-socorro em dinheiro. Eu falei, olha, é o seguinte, eu posso abdicar da presidência, pode botar quem é de confiança de vocês aí, contanto que entre o dinheiro, porque o nosso problema se chama financeiro. Então, se você duplicar o valor do pronto-socorro, que era em torno de 2 milhões e 400, foi prometido 4 milhões e 800, no ano. Aí o que fez? Não cumpriu com aquilo que ele, inclusive, assinou uma ata de reunião lá na diretoria da Santa Casa, não cumpriu, isso aí acabou causando um mal-estar tremendo. Nós perdemos em torno de 80% dos especialistas da Santa Casa. Não tem, nós trabalhamos com 5 cirurgiões, tem um só lá. Eu trabalhava com 5 obstetras, só tem eu. 5 clínicos médicos nas enfermarias, só tem um ou 2 lá. Eles debandaram o vascular, debandaram o urologista, demandou o cardiologista. Então, eu só não coloquei isso de público porque as cidades da nossa região, os pacientes dependem da misericórdia de Jacarezinho, mas ele deixou numa situação assim, constrangedor o ambiente de trabalho e também os recursos humanos para cuidar da população do Norte Pioneiro. Então, nós vamos restabelecer essa questão. O pronto-socorro, o chefe do pronto-socorro mora em Marília. Nós tínhamos colocado um chefe do pronto-socorro especialista, com credencial, com registro, junto ao Conselho Regional de Medicina, na especialidade de urgência e emergência e na especialidade de unidade de tratamento intensivo. Simplesmente quem comanda hoje não tem nenhuma qualificação nesse sentido e muitos médicos recém-formados que dão plantão ali acabam se sujeitando num ambiente que é risco até para ele, que são coisas assim, mais complexas para lidar com o paciente. Então, muitos pacientes, então, pessoal, eu saio na rua, né? Aí o pessoal me encontra na rua, fala assim, doutor, mas eu já fui lá 4 vezes, não me atenderam, minha mãe está assim, eu falei assim, não, vai lá, eu vejo o que está vendo. Aí eu passo em outro lugar, a mesma coisa. Aí eu vou numa igreja, aí eu até falo com os pastores, né? Assim, Deus que me trouxe aqui, porque esse caso, essa situação aqui, inclusive, no sentido, tem que me levar um paciente lá para a gente concluir o tratamento que eu vi lá na igreja, né? Então é o seguinte, a saúde não é só abrir uma porta, fazer uma fachada bonita, tem que ter um profissional atuando, tem que ter um profissional dedicado a resolvendo os problemas do paciente, amenizando o sofrimento, aproximando, conduzi-lo para um lugar adequado, se é questão de direcionar para uma especialidade ou outra, né? Se tiver dificuldade, chama os responsáveis pela gestão da área da saúde para resolver o problema. Agora, o que tem acontecido é muito abandono de pacientes, né? Os programas do Ministério da Saúde, você que milita na área da saúde, você sabe que são fantásticos, né? Fantásticos. Eu estudei todas as linhas da área do Ministério da Saúde, é só aplicar e investir. Aí eu vou te dar um exemplo, isso aí me perturba muito, porque a população tem que entender, gente, que, por exemplo, eventos. Em 40 dias de eventos, a nossa prefeitura gastou 8 milhões de reais. O evento só se refere... Eu refiro a Carnaval, FETEXAS, Show Gospel, Fejacan, Encena,
a mostra do teatro, a cena, as festas natalinas. Então, isso você pega um percurso aí de dezembro de 2023 até julho, que culmina com a FETEXAS de 2024, são praticamente 8 meses. Né? 8 meses. Mas desses 8 meses, existem só 40 dias de eventos. 4 dias de FETEXAS, 4 dias de FEJACAN, 3 dias de cena. Enfim, as festas natalinas se prolongam um pouco mais, porque é movimento do comércio e tal. Somando tudo isso, arredondando dá 40 dias. Gastaram 8 milhões de reais. Pronto-socorro da Misericórdia de Jacarezinho. Não gastaram isso aí, né? Mas vai gastar somando o ano inteiro, 12 meses, aí foram gastos 7 meses. 2 milhões e 600. A Santa Casa trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda, com todo o staff de médicos e outros colaboradores, oferece para o paciente alimentação para o acompanhante, medicamentos, radiologia, raio-x, tomografia computadorizada de última geração, oferece ultrassonografia, oferece medicamentos, água, luz, telefone e o prédio, 365 dias no ano, de segunda a segunda, 24 horas por dia, 2 milhões e 600. E 40 dias de eventos, 8 milhões. Então é o seguinte, gostamos de eventos. O senhor apoiaria, vai seguir apoiando esses eventos? Sempre apoiei. Porque, e outra coisa, um pecado muito grande do nosso prefeito, Marcelo Palhares, é descaracterizar os outros prefeitos que passaram. Eu vou citar mais um exemplo. O Marião, por exemplo. Eu perdi uma eleição para o Marião, o vice era o Zé Antônio. Aí depois o Zé Antônio saiu candidato a prefeito, o Marião não quis continuar. Aí eu falei assim, bom, sabe uma coisa, eu vou somar. Com o Zé Antônio, gente boa, o Marião realizou uma coisa, levantou muitos aspectos aí que estavam pendentes do nosso município. Fui vice do Zé Antônio, uma eleição assim que nós vencemos, foi 15 mil votos. Depois eu fui o mais votado, eu só peguei o Molines, que era o empreendedor da Rede Molines, foi meu vice, nós fizemos 16.453 votos. Né? E o Molines se estabeleceu definitivamente aqui em Jacarezinho e montou a sua rede, que hoje tem Santo Antônio, Bandeirantes. Infelizmente, o Molines nos deixou muito cedo, mas foi um empresário. Depois eu peguei a professora Cássia, que foi um exemplo da educação. Hoje eu tenho um vice, que é o Nilton Stein, 2 vezes mandato de vereador, uma pessoa extremamente ligada, trabalha como sindicalista em função da valorização dos professores, da área da educação, conhece profundamente as leis do regimento interno, legislativo, enfim, é uma pessoa extremamente capacitada e preparada para conduzir, nos ajudar na condução do município, né? A exemplo do secretário nacional científico para o planejamento, que está aqui, conhece também toda a história de Jacarezinho, acompanhou o professor Celso Rossi, tem um acervo enorme de milhares e milhares de registros que estão hoje no acervo da nossa UEMP, né? Então é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, então a gente tem que estabelecer as prioridades, né? Por exemplo, eu estava falando do Marião. O Marião, para começar, quem comprou o espaço do centro de eventos foi o Marião. Aí quem construiu a parte da cobertura da arena de rodeio, mais as que foi feita, foi a Patina. Aí eu entrei, nós fizemos o centro de eventos, de leilão, mais alguns os benefícios lá. O salão é da época do Marião. Então, nós preparamos aquele ambiente para ter o quê? Nós iríamos preparar para não fazer nada? Não. Nós tínhamos projetos de fazer grandiosas festas, grandiosos eventos, né? Para atrair a população para que Jacarezinho engrandeça. Então, não podemos, de maneira alguma, descaracterizar. Desde quando eu cheguei aqui em Jacarezinho, quem fez a primeira FETEX que eu participei foi o doutor Manuel. Então, lá, doutor Manuel, depois veio, tem o Filadélfio, eu peguei uma pontinha lá do Filadélfio, que teve, que era o sogro do Marião, aí o doutor Manuel, depois tem a Demarcete, Zé Antônio, eu, Tina, né? Então, nós temos um legado aqui, como o Marcelo pode deixar um legado que é muito próximo do governador. Mas, por exemplo, nós não podemos caracterizar os governadores do passado.
O Ratinho, por exemplo, foi secretário de Estado do Beto Richa. Sim. E o grande projeto... Durante o seu mandato. E o grande projeto de pavimentação asfáltica de Jacarezinho tem o dedo do Ratinho no início, que nós fizemos o primeiro grande projeto, que foi lá no Vila Cílios Peixoto. Depois nós pavimentamos em torno de 14 a 15 bairros em Jacarezinho. O Marcelo asfalta lá o panorama que nós deixamos o projeto, sofrível, porque faltou colocar calçada, porque o projeto tinha calçamento e tinha arborização. E faz uma celema que parece que ele que fez o projeto de desenvolvimento urbano. Eu fiz um projeto de 20 anos para Jacarezinho. Pessoal, mas 20 anos? 20 anos. Eu passei 8 anos, o Marcelo mais 4, tem mais 8 aí pela frente, mas o Marcelo atrasou em torno de 2 a 3 anos os nossos projetos. Esse centro de especialidade médica, eu tenho registrado, vou mostrar para vocês. O AME, aquele que o senhor falasse também. Então, esse AME, a conquista foi nossa. Falando nossa, porque tem o dedo de todos os prefeitos do Norte Pioneiro, não é de Marcelo Palhares, não. Né? O Beto Richa e o Caputo, que era o secretário de Estado, tinha um centro de especialidade médica, que era centro de especialidade médica. Que até eu sugeri para ele, não bota de médico, porque eu fiz mestrado em promoção da saúde. Quando fala em médico, o pessoal até arrepia, porque tem arquiteto, tem psicólogo, tem isso, aquilo, então bota em centro de especialidade, centro regional de especialidade na área da saúde. E aí você vai reconhecer que tem um odontólogo, tem um psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, e vai assim adiante. Então é o seguinte, aí, como a gente tinha muitas obras, eu trouxe a faculdade de odontologia para cá, que é um marco. Nós temos históricos, gente do céu. Então, o Marcelo, ele é um bebezão. Eu gosto de cuidar das crianças. É o seguinte, ele não entende que a nossa revolução começou com Dom Geraldo, um bispo aqui, em 1959, que ele fundou a primeira faculdade aqui de Jacarezinho, que foi a faculdade de filosofia, que ligado muito à teologia, já era mesmo na Mitra, lá na coisa. Então, depois veio a faculdade de História, Pedagogia, e assim foi. E eu, nesse sentido, falei, vou deixar uma marca e conseguimos. Eu conto a história para você depois da faculdade de Odontologia, que já está pontuando uma das melhores do Brasil. E o senhor está colocando no seu programa de governo a medicina agora? Medicina, mas aí é o seguinte, o doutor Sérgio ganhando, que é o 40, eu vou ter que falar para vocês do 40, que está cheio de bandeirola na cidade, parece que só existe 55. Mas o 40 aqui, que é o doutor Sérgio, o prefeito relapso que desculpe eu falar, mas eu estou falando o que é verdade. Depois vocês vão perguntar para mim o que está vendo comigo na esfera judicial, isso aqui, eu vou responder naturalmente. Mas foi relapso. Tinha 2 cidades concorrendo conosco essa faculdade de medicina, que se chama Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. Tá. E já tinham protocolado lá no Ministério da Educação, o pedido da Faculdade de Medicina, mas protocolaram as particular. Aí e aqui não se movimentava lá, não falava nada. Eu falei, gente do céu, a conclusão de um grande projeto educacional de nível superior aqui em Jacarezinho é a Faculdade de Medicina. Está faltando as formas que nós perdemos no passado, algumas aí. Mas, enfim, lá em Bandeirantes tinha vocação para agronomia, veterinária, mas da enfermagem poderia ser aqui, né, na área da saúde, o campus da saúde é aqui em Jacarezinho. Bom, aí nós pegamos, a Tina, que foi a ex-prefeita, com 2 mandatos também, com a Grace Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, que é uma força tremenda, mais o Arilson, deputado estadual, que é presidente do PT no Paraná. Nós somos lá, não sei se você já viu na mídia aí, que nós colocamos. Depois eu vou mostrar para você. Nós fomos recebidos no gabinete do ministro da Educação e protocolamos com mais de 8.000 assinaturas, com participação do bispo Dom Antônio e o Dom Fernando, que teve participação lá na minha gestão, que foi o campus da UEMP, e da odontologia, que foi instalada lá, com a reitora Fátima, agora o reitor Fábio, o Fabiano, tem o Bruno também, que era um estrategista deles, que agiliza os projetos dos engenheiros da Bahia. Então, uma equipe muito boa na UEMP, inclusive está atuando na área da cultura também. Então, é o seguinte, aí nós mobilizamos, o bispo Dom Antônio pegou dos padres da região do Norte Pioneiro,
pega a assinatura dos cristãos, das paróquias. Aqui muitos também mobilizaram o comércio, o pessoal da indústria, enfim, protocolamos um pedido de faculdade pública, de preferência a instalação de uma extensão da Universidade Federal do Paraná, a exemplo de Toledo, né? Mas tem que ter a estrutura, né? A infraestrutura para a instalação, mas nós já sabemos como. Você tem que priorizar, senão nós não vamos ficar para a história. Levam tudo que Jacarezinho é a capital do norte pioneiro. O senhor poderia dizer assim, um legado que o senhor deixou do seu mandato, o senhor poderia dizer assim, com muito orgulho, qual foi o grande legado deixado nos seus 2 mandatos anteriores? Como profissional, por exemplo, legado como profissional, né? Então, é bem transparente, sabe, a dedicação é enorme. Se eu faltar na maternidade hoje, fecha a maternidade. Isso uma Elisa Chiar montou há muitos anos atrás. Tá? Na sua gestão, só acha que foi o setor do aí é o seguinte, a faculdade de odontologia é um exemplo. Deixado, uma marca deixada pela sua... Está lá a placa lá, com a reitora Fátima, o Bruno, somos pessoas expertas que conseguiram o governador Beto Richa, Caputo, nós lutamos, os prefeitos do Norte Pioneiro. Mas, doutor, nós estamos agora chegando aí, o sol combinando aí, entrando daqui, temos saúde, já está começando a entrar no tempo da educação. Aí é outra coisa, outro legado que eu deixei é a questão do desenvolvimento urbano. Um projeto, nós compramos, nós compramos 5 milhões de maquinários na época, no financiamento do governo do Estado. Equipamentos para recap e construção de pavimentação nova. Nós demos suporte para acontecer o que está acontecendo hoje, algum mais, outro, né? Se bem que lá na Europa foi a fundo perdido. Aqui já no Jardim Europa, não. Aqui foram financiados 12 milhões de reais. Então, na gestão nossa, como prefeito, nós deixamos o município com dinheiro em caixa para pagar principalmente os funcionários, tinha que ter reservado, e uma capacidade de endividamento de 10 milhões ou mais. Hoje, a prefeitura tem, na época, nós pegamos a época da Covid, acabou a exportação, as indústrias desaqueceram, o ICMS caiu, o fundo de participação do município caiu, e nós trabalhamos assim, bem espremidos. Quer dizer, você podia dizer que o senhor deixou a base, a estrutura arrumada para que o próximo gestor pudesse executar. Quer dizer, a parte mais difícil o senhor teria feito, que é deixar recursos, toda a estrutura, organização, a casa, a transparência, site de transparência, enfim. Para que um próximo gestor pudesse aí sim começar a executar sem nenhum tipo de aí é o seguinte, impasse. Então, hoje, a TINA, o PT na época, né, investiu, por exemplo, eu inaugurei, mas o Darcy Piana, que é um baita, o Ratinho deve muita administração do Darcy Piana, que é o vice dele. É bem mais idoso, e se o Ratinho desviar um pouquinho, ele põe a orelha, filhinho, vem aqui, vamos acertar aqui certinho, porque o Darcy Piana conhece. Então, o Darcy Piana veio inaugurar o Sesc Senac, aquela obra gigantesca, lá, sim, que você conhece. Conheço. E o Darcy Piana, você vê só, eu fui lá porque foi inaugurado na minha gestão. Eu sentado com o Darcy Piana lá, com a Tina foi lá, eu sempre fui adversário da Tina, a gente era adversário, não inimigo político, contanto que eu vou contar a história, que hoje o PT me apoia e o vice meu é do PT. E isso aí é muito, muito, muito produtivo para Jacarezinho, porque nós podemos conseguir, depois nós vamos entrar nessa parte. Vocês pensam de forma agregária, a ideia do senhor é agregar, né? Então é o seguinte, uma das coisas também que me orgulhou muito, mais voltando à área do desenvolvimento urbano, eu deixei 10% do saneamento básico lá do esgoto de Marcos Reis, que a Tina tinha conseguido o recurso, nem lugar para construir tinha, mas eu queria mandar o dinheiro aqui pela influência da Tina, que era uma pessoa muito ligada lá ao governo. Então, nós concluímos 90%, o Parás não consegue terminar os 10%. A Tina fez em torno de 300 moradias, e deixou umas que eu terminei, e eu consegui mais algumas, né? Então, nós temos um legado na área da moradia popular. Então, hoje o déficit está, segundo se comenta, na minha época era 1.700, hoje parece que é 2.500 casas, né? Outra coisa que eu deixei acertado e planejado para geração de emprego é o conseguir permutar os terrenos aí abandonados com a Canapar, aqui perto da Supergasbras, ali, você sabe onde é ali perto do São Sebastião.
5 alqueires, nós fizemos o projeto e o dinheiro está lá, só de pegar. Era para começar a construir, não botou o dedo lá, 60 lotes urbanizados, com água, luz, telefone, esgoto, internet, pavimentação asfáltica, meio-fio, calçada. 60 lotes e 30 microempreendedores e de pequenas empresas já estavam interessados no espaço, que é um mecânico que a oficina dele não cabe nem o carro que ele está consertando, o outro fica para fora. Exato. Ou não sei o quê. Então, isso aí, na área da geração de empresas, nós preparamos, inclusive fizemos você quer ver uma coisa, uma ideia que foi, na época da dengue aqui, que teve o surto outra vez, porque eu trouxe a Forest do Brasil aqui, a Forest do Brasil, um pesquisador de Israel, é um israelita, ele é casado com uma brasileira aqui de Curitiba, ele me procurou, porque na cidade não estava aceitando, nós podemos fazer um projeto aqui, piloto, para produzir o mosquito estéreo do Aedes aegypti, que nós vamos produzir um mosquito aqui em Jacarezinho, estéreo, com a mesma resistividade do mosquito normal, o selvagem, o mosquito selvagem. Teve copula fêmea também. Aí nós fizemos o projeto com a Foz, ela mudou para cá, estava gerando tudo que ela vendia para fora, aí o SS ficava aqui na Jacarezinho. E os cientistas atuando aqui nessa área de pesquisa. Nós fizemos o primeiro projeto piloto lá no aeroporto. Zeramos a larva lá. Mas não era só a questão do mosquito estéreo. Também eles fizeram um trabalho junto com a comunidade, com os alunos da escola, com as famílias, e zeramos, contanto que até hoje o foco que teve agora o inicial da dengue não foi lá no aeroporto, sempre era para aquele lado, perto da rodovia e tal, foi mais para baixo aqui. E nós tiramos o ferro velho era aqui na Marcelo de Barros, acho que não era do seu tempo ainda. Aí nós doamos 2 lotes para o ferro velho ambiental lá, depois eles pediram mais 2, e nós transformamos aquilo de 20 empregos informal, praticamente, catador de papel, essas coisas. Nós transformamos aquela firma lá, chega até a 100, a mais de 100 funcionários, 150 funcionários. Então, nós estimulamos as pessoas a se acertarem no lugar mais adequado e tal. E outras firmas também. Por exemplo, eu não sei se você conhece Santa Catarina. Sim, conheço mais o litoral, o oeste ali. Não, mas Chapecó, Xaxerê, que tem a Sadia, que tem a Perdigão, Xaxinha. Eu estudei, eu fazia umas... polo ali, produção então, de aves embutidas. Na época da Tina, ela cedeu um espaço a mais para a JBS, que a JBS ampliou lá uma parte da indústria, com outras produções, e estava com uma programação de abates, duplicar o abate na minha época, era em torno de 200 mil aves por dia, né? O que me orgulhou muito, quando você entra em Jacarezinho, você vê várias granjas, assim, me lembra o sul de Santa Catarina, onde tem a Sadia, Perdigão, né? Isso aí é o maior produtor de pintinhos, acho que da região de São Paulo, nós exportamos pintinhos aqui de Cetim, viu? Então, é o seguinte, fortalecer as indústrias que já estavam aqui. A usina fez aquela bioenergia, agora da Calda também vai investir nisso, a BBA, indústrias que empregam mais, assim, a Dalon. Deixa eu falar para você, quem trouxe a BBA e a Dalon para Jacarezinho se chama Marião e Zé Antônio. Então, quer dizer que não podemos descaracterizar os prefeitos do passado. Eu deixei um legado, eu vou trazer a Faculdade de Medicina. Se eu ganhar essa eleição, porque o marketing do adversário é muito, muito forte, o dinheiro, eu não vou botar muito banderola. O 40 vocês têm que fixar na cabeça. O 40 eu vou passar, vou visitar a comunidade, já sou conhecido, vocês sabem, né? Então é o seguinte, se eu ganhar essa eleição, isso vai repercutir lá no governo do Estado e vai repercutir em Brasília. Porque eu fui filiado, né, pelo Siqueira, Marcos Siqueira, que é o presidente nacional, eu fui junto com o Luciano Tucci, que é o nosso presidente aqui no Paraná, eu fui filiado lá no escritório federal do PSB, que é do Geraldo Alckmin. Por sinal, o Luciano Tucci é médico, pediatra, presidente do Alckmin também. E o Alckmin também é pediatra anestesista, o Luciano Tucci é pediatra. Então, a gente tem muito vínculo, a gente conversa assim, descontraídamente, sem problema nenhum. E vai repercutir nacionalmente, porque ninguém acredita, não que o doutor Sérgio vai ganhar desse jeito, pessoal, mas nós temos um conteúdo
assim, muito... Porque, doutor, uma parte, assim, é importante o senhor estar falando disso, porque um comentário que, às vezes, a pessoa mais leiga, que, com pouca informação, ela diz assim, mas o que o doutor Sérgio fez? É muito importante o senhor estar usando esse espaço aqui para falar dos seus feitos, das suas realizações. Tem uma parábola bíblica que diz, quem é que vai construir uma torre sem antes não planejar essa torre, para não passar vergonha depois, que aí vão zombar e vão dizer lá, começou a torre e não terminou. O senhor está dizendo que sua gestão foi muito pautada e marcada por planejamento, por um processo que o senhor deixou uma base, um alicerce, e que é muito importante pensar que as gestões, elas se interligam, um vai passando o bastão para o outro. O senhor pegou um bastão da Tina, já tinha pego de outro prefeito, e o senhor deixou um bastão já para o próximo, agora o atual prefeito, e assim sucessivamente, que isso deveria ser respeitado. Nunca descaracterizando o passado. Tipo, morre tudo, acabou, deleta, zero. O pior que se fala e não aparece nada. Entendeu? Então, projetos futuros. Então, nós estamos adormecidos em projetos para o futuro e já estagnados, não terminaram essa questão da erosão lá, do esgotamento, lá que é um saneamento básico, e também a fibra ótica. Eu deixei milhares e milhares de metros de fibra ótica aí debaixo para instalar a cidade digital, nada, não mexer naquilo. Né? Milhares e milhares nós fizemos a reforma lá do nosso tratamento de água, do Jacarezinho. O aquífero Guarani abandonaram também captação de água, está lá, eu fui lá fazer uma visita, eu falei, não acredito no negócio desse. Quer dizer, mas o senhor está dizendo, muito do que atual... Como? Também, o ginásio. Então, vamos botar mais esse até. O ginásio de esporte eu deixei 20% para terminar. Eles fizeram uma celema que limparam o resto de obra que estava lá dentro. Nós tínhamos que procurar, e fizeram. Pintaram lá dentro, passa lá para você ver a situação lastimada. Lastimada. Então é o seguinte, se ilude muito com marketing. Isso aí que a gente não pode cair nessa onda de marketing, de coisa que vai te iludir no momento, mas depois vai repercutir. Você quer ver? Eu vou citar um exemplo para você. Por exemplo, o panorama, mas foi feito lá o asfalto no panorama. Deixa eu falar para vocês, eu tinha começado uma frente de pavimentação asfáltica, tinha mais de 20, fora que a Tina tinha feito antes. E eu comecei uma frente de pavimentação asfáltica, aqui chove muitas vezes na hora que você está fazendo uma obra. Então, o panorama, o Jardim Europa e as outras pontas de vilas, uma rua, outra, já estava tudo planejado e traçado que iria ser feito. Se eu tivesse outro mandado, eu tinha terminado e mais rápido que esse, porque a gente já era um know-how, assim, expert na questão. Então, deixa eu falar para vocês, eu vou dar um recado lá para o pessoal do panorama. Vocês não ficam entusiasmados que só o prefeito Palhares que fez. Não. Na época da Tina, que eu terminei, tem umas casas populares lá que nós terminamos. Nós fizemos, né? Aquela estrada do santuário, que você pega ali da Vila 7 e vai lá, já pensando em beneficiar o turismo religioso e pensando em beneficiar já uma via de acesso menos barrenta para o panorama. Tem uma saída por ali, é verdade. Acesso muito aí depois a Tina fez, para amenizar a situação, porque não tinha o recurso alocado ainda, fez aquela avenida principal que desce lá, que vem da faculdade de Odonto ali e desce. Tá, tudo bem. Então a gente se preocupava. Aí nós fizemos, a Tina fez uma pesquisa na época, quando ela me passou, ela foi no gabinete, passou a chave, tá aqui a chave, então, sem problema nenhum. Eu derrotei o adversário, eu quero o sucessor dela. Então, muito competente, o Nelsinho, né? Bom, aí, o que acontece? Lá no bairro Panorama, tinha sérios problemas. 3 principais que eles falavam. Nós precisamos aqui de uma escola, um creche, nós precisamos aqui de um postinho de saúde, e nós precisamos do asfalto. Ótimo. O que nós fizemos? A Tina fez a creche, o e-mail, a escola municipal de educação infantil, com creche, com coisa, lá. E eu fiz o postinho de saúde, nós colocamos professores lá, médicos lá, enfermagem e tudo. Essas 2 coisas principais, já com o projeto do panorama de pavimentação asfáltica, com calçada e arborização, lá no panorama. E depois, para completar o acesso, nós levamos a faculdade de odontologia
primeira faculdade do campus, que automaticamente foi feita aquela avenida de acesso que desce até o panorama e completou o panorama. Mas isso aí já estava previsto e programado, por isso que eu falava assim, levamos 20 anos no nosso projeto, mas nós vamos concluir, se der andamento adequado, nós mudamos a cidade. Então, o histórico nosso também, isso me orgulha muito, de demonstrar que tem que ter planejamento. A equipe hoje do movimento urbano está desfalcada, não tem engenheiros, os que estão lá, que eram da nossa época, desfalcados, são pessoas competentes, mas não conseguem. Doutor, agora, fazendo a ponte, o senhor falou da questão da educação, não, para a gente já entrar no tema das suas ideias, das suas propostas, próxima meia hora do programa, tá? Os próximos 40 minutos. O senhor fez crítica, inclusive lá na sua convenção, no dia da sua convenção, quanto ao atual cenário da educação municipal em relação aos baixos índices do IDEB do Estado, a cidade teria alcançado aí um nível de 385 entre 399 municípios, segundo o IBGE, no ano de 2021. Na sua gestão anterior, o senhor teria alguma responsabilidade com esses dados? O que o senhor poderia dizer mais a respeito? E como é que o senhor pretende equacionar isso num possível novo mandato? E já pegando carona aqui, o que o senhor pode dizer em relação à capacitação, política salarial dos professores, a estrutura escolar? O que o senhor pensa a respeito da educação em Jacarezinho? Olha, eu saí com um conceito muito bom junto aos funcionários municipais, porque eu procurei dar o índice de correção salarial dentro do padrão, até cometi um excesso. Por exemplo, os professores têm um prolabore do Ministério da Educação, que na época dava 13% dos professores e 6,5% baseado na inflação para os funcionários. Eu falei, não, eu quero, então, dar o prolabore do município para o restante dos funcionários concursados. E assim eu fiz. Eu dei 13% para os funcionários e 13% dos professores, que era o direito adquirido deles, mas os funcionários poderiam dar 6,5%, né, o que faz a atual administração. Criei para os funcionários o Vale Alimentação. Até foi uma conversa lá com o pessoal do planejamento, como o senhor vai criar um negócio que a gente não... Eu falei assim, eu quero assinar, faz o projeto de lei, eu quero assinar o Vale Alimentação, nem que seja R$1. Eu quero deixar aqui porque pode subir. Hoje está R$800, mas só está fazendo um caminho errado. Em vez de dar correção ou o déficit salarial, corrigir o déficit salarial, a reposição salarial, eles estão descarregando no Vale Alimentação. Aí a pessoa, se não perceber, ele vai aposentar com salário mínimo, porque o Vale Alimentação não agrega. Não agrega como propósito. Não agrega. Então, nós vamos estudar isso aí junto com os funcionários. O Nilton é expert nisso, no sentido do planejamento. Lá tem uma equipe muito boa lá. Nós sugerimos que deixasse, né, a equipe boa. Então, nós vamos fazer um estudo disso aí para o funcionário não ficar como eu. Funcionário público federal, fui concursado entre os primeiros estadual. Sou aposentado como funcionário público federal do Distrito Inantes, do Ministério da Saúde, e estadual da Secretaria de Estado. Quando eu entrei, resumindo, eu ganhava R$2 no federal e R$1 no Estado. Aposentei com R$2 no Estado e R$1 no federal, porque ninguém se ateu, né? E tem que comprar mesmo e ter a reposição salarial, senão você acaba se aposentando com salário mínimo. Então, a gente, nisso, isso aí... Quer dizer, a ideia do Vale Alimentação, o senhor deixou a base, do ponto de vista legal, o senhor organizou isso legalmente para que desse ao funcionário público direito ao Vale Alimentação, e depois, gradativamente, gestão após gestão, ele pode ser implantado. Você quer ver outra coisa? Você quer ver outra coisa que eu implantei? Eu falei assim, bota aí já uma rua, lâmpada LED. Então, o próximo que entrar, vai se deixar só uma rua, depois vai sofrer minha crítica. Mas ele aprendeu um pouco, botou um pouco de lâmpada LED a mais, mas nós conseguimos fazer umas avenidas, umas ruas principais aí, lâmpada LED, que é economia, né, para o município, que a gente pode aplicar isso. E eu falava assim, não quero, quanto menos aluguel tiver a prefeitura, ele está alugando casa para isso, casa para aquilo, casa mais não sei para quê, vai onerar demais a prefeitura e não muda a essência. Eu sempre falo, gente, nós temos que bater na essência. A essência, às vezes, não é um prédio bonito, não é uma coisa bonita, uma fachada bonita, uma ilusória. É o atendimento. Se você acaba a Santa Casa, arrebenta com 80% dos profissionais gabaritados,
credenciados, especializados, pós-graduados. Dentro de uma Santa Casa, o que você está querendo? Pode ter o prédio velho por enquanto, agora espera o prédio velho. Nós vamos resgatar toda essa turma de especialistas que demandaram para Carnópolis, cirurgia eletiva que eu fazia aqui há 35 anos, que eu fiz, sei mais do que muitos que estão por aí, está fazendo só em Carnópolis, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, vai lá para tem uma cidade lá, enfim, Arapongas, Londrina, muitas coisas que a gente poderia fazer aqui na Misericórdia não faz. Por lá, você pensa, não, deixa embora, fecha, vai dar economia para nós, mas descaracteriza o que o Jacarezinho é. O Jacarezinho é um polo regional de saúde. Na educação, você tocou na educação. Quando eu entrei, né, apesar da Tina também que eu tinha conversado com ela, se esforçado nesse aspecto, o Exame Montona revolucionou também na questão dos e-mails, das escolas todas, tem lá na Vila São Pedro, tem no aeroporto, que eu terminei uma lá, fiz uma bonita lá, tem ali no Panorama, tem uma no aeroporto, Panorama, e lá no Chico Peixoto, os modelos de e-mails. Bom, então é o seguinte, ela avançou nesse aspecto e tentando resolver o problema do nosso desenvolvimento escolar. Então, o que acontece? Eu peguei nisso e falei, mas vamos bater. A Secretaria de Educação é extremamente complexa, assim como a assistência social e da saúde, depois eu vou falar o que a gente pretende fazer. Então, eu vi o nosso índice em último lugar do estado do Paraná. Na nossa época, eu não sei se era o último, mas chegou a pontuar no último lugar do Paraná no desenvolvimento escolar. Bom, por que acontece isso? Muitas cidades mascaram, porque você tem uma avaliação de 4 índices principais. Você tem o português, a matemática, a evasão escolar e a frequência. E a frequência. Não, a evasão escolar entra na frequência. E a repetência. Repetência. Tá? Então, o que acontece? Eu já vi um comentário aqui, subi um pouquinho o índice, porque estamos usando o artifício, não repete ninguém. Não repete ninguém. Aí chega lá no estado, que é na 6ª série, aí chega o aluno lá, sofrido, porque eu tenho conversado com professores que me falam isso aí. Então, eu sei de determinadas coisas, eu faço política, o Marcelo, o Moia, com o Y. Paralelo, aprendi com o doutor Manuel, paralelo à medicina. E ainda sobra tempo para tocar um violãozinho, para dar uma namorada, e só curtir os filhos. Então, é uma coisa assim que eu gosto de fazer e é importante. Que a gente tem ideias. Mas então, doutor, vamos agora... Aí é o seguinte, está a escola, vamos complementar. Então, realmente nós estamos sofridos em relação ao Estado, né? E em consequência disso... Porque talvez aqui português e matemática pesa no quesito alfabetização. Mas aí o que acontece? O Estado está bem atento. Tem certas coisas que o governo Ratinho, estatização, eu elogio muitos aspectos do governo Ratinho e gosto muito mais da Darcy Piana, né, que é uma pessoa madura, uma pessoa que realmente espelha muitas coisas de idoneidade. Então é o seguinte, o que nós temos que fazer na área da educação? Agora o Ratinho percebeu que ele faz uma avaliação sistemática do grupo dele, sistemática dessa questão. Passa até como chato. Né? O secretário de Educação, cara mesquinho. Não, cobra bastante. Mas ele tem que também vigiar se estão usando de artifícios outros que os municípios mais passando, ou o cara falta, bota lá que não faltou, bota a presença toda, né? Mas ele se preocupou com a matemática agora, não sei se já deu alguma coisa a respeito. Sim. Então, eles vão capacitar os professores, os professores fazem a área de pedagogia muito ligada à área de humanas e tal, e a matemática, às vezes, talvez, são sofridos, pelo que eles levantaram. Então, eles vão dar treinamento aos professores nessa questão de matemática, que o Paraná ficou na média nacional, na questão de português e matemática. Jacarezinho, então, o que nós vamos fazer? O índice sofrido. Tentei. Na minha época, deixa eu falar para você, eu falei assim, pega onde que é o melhor que tem aí no Brasil, que nós vamos lá. Aí eu peguei a Dani, que era secretária de Educação, e mais uma equipe que tinha lá, uma assessoria, eu falei, aonde que é? Lá no Ceará, perto lá da cidade, perto da cidade do Padre Cícero, lá em Juazeiro. Perto de Juazeiro, era uma cidadezinha perto de Juazeiro. Falei, liga para a diretora lá, pega 4 nossos aqui,
pega o avião e vai lá que eu quero saber como é que funciona. E assim foram. Aí voltaram com as fotos, falaram assim, mas logo a escola não tinha creche, só tinha a partir de tal coisa, então já era mais fácil trabalhar. E não sei se usavam o artifício, mas foram lá e trouxeram. Aí o que trouxeram de importante lá? Só que ela soube que seria importante. Que os professores mais capacitados, mais antigos, com aulas, com classes bem pontuadas, passavam o conhecimento para outra professora inicial, para outra professora que... Qualidade da merenda também era levada em conta? Agora tudo. Da merenda, tudo. Estrutura, ambiente, tudo. climatização da sala. Agora mesmo o prefeito falou que na Garde tudo tem condições de entrar. Fala, mentira. Não fala que falta com a verdade. Faltou com a verdade. Porque deixamos em condições de funcionar. Terminamos e todo final de ano sempre há uma reforma aqui, cai um negócio ali. Você tem que fazer. Todo prefeito tem que fazer. Fazer uma vistoria para ver. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer na área da educação para melhorar isso aí? Primeiro, seguir as determinações do governo do Estado, que aqui eles às vezes abandonam e não dão atenção para o Núcleo Regional de Educação. Já conversei com pessoas de lá, que eles deveriam se aproximar mais do Núcleo Regional de Educação, porque eles passam vergonha quando eles vão para Curitiba fazer. E como é que está Jacarezinho? Eles têm que se encolher e falar, está naquela situação. Então, o que nós vamos ver? Primeiro, esse programa do governo, atender o programa do governo, melhorar essa questão de português e matemática, e tem que aproximar, tem que ter uma atuação multidisciplinar. Por isso que eu fiz mestrado, para ficar mais assim, gabaritado em falar das coisas. Assistente social é fundamental. Você sabe que é psicanálise? Sim. Que o ambiente que a criança vive, que é a psicologia ambiental, que a gente fala. Cabe 3, 4 na casa, tem 10 lá, e o coitadinho do aluno está lá. Tal. Então, o professor... Dorme mal, come mal. O professor Newton já tem condições desfavoráveis para a criança viver, e isso reflete na vida escolar. Então, o professor Newton já tem no programa e diz que tem condições de fazer, porque tudo se chama financeiro, que seria mais escolas de tempo integral. Começa com aquela área mais sofrível e tal, e vamos ver como é que nós vamos alinhar isso aí. Assistência social ensina, ver os direitos da criança e do adolescente, ver as condições familiares. Aí entra a área da saúde. Exatamente. A área da saúde também faz parte desse contexto. A área da saúde, educação e assistência social. A área da saúde entra psicólogos, a demanda está muito grande, tem poucos psicólogos para atender a demanda. A área da nutrição, que a merenda escolar é super importante, o equilíbrio, talvez contratar mais 1 ou 2 nutricionistas para reforçar essa questão da merenda. O transporte escolar, que é muito importante, que nós implantamos, procuramos, inclusive, às vezes havia algum atrito, alguma coisa, mas sobretudo os alunos da PAI, né, que tem que ter um transporte com monitora, o ônibus adequado, acessibilidade adequada, enfim, essa questão do transporte escolar. Assistência médica, odontológica. Você pega uma criança com dor de dente, a gente fala, odontalgia lá. Você pega a criança com o dente inchado. Judiação, você não tem um atendimento adequado. Mesmo a faculdade de odontologia tal, tem que dar acesso para essas crianças, condições de saúde adequada, nutricional, nutricional, tudo isso aí tem que somar e não afrouxar. A tendência é afrouxar. Não pode afrouxar, tem que ser sistemático e persistir em pessoas com vontade de trabalhar, porque nós vamos ter que puxar a orelha de quem, às vezes, pode ser relapso nesse assunto. Há condições de melhorar. Não precisa usar artifícios. Se tiver, às vezes, com dificuldade, um índice ainda abaixo da média, e a gente estiver fazendo tudo correto e repercutindo lá os que vão recepcionar nossos alunos, que é lá no estado depois, na 6ª série, a gente tem que fazer um intercâmbio com eles, mas como é que está? Ó, não está, porque ela vai estar assim já, assado, e não está. Então, nós vamos bater firme nessa questão e sair dessa situação vexatória, né? E nós nos encontramos aí diante do índice do Estado.
Na minha Joaquim época... Tavra, por exemplo, vez não, ou outra está batendo. Ribeirão Claro, Guapirama. Guapirama. Mas aqui na região do Jacarezinho, em relação... Nós não ficamos entre as 10 piores. Antes a gente era pior, agora nós ficamos entre as 15. Já pontuou. Melhorou. Se não maquiaram, né? Não pode. Eu sei que tem que ser... Doutor, olha, como o tempo corre, né? Então, assim, vamos olhar um pouco para o futuro agora. Vamos pensar. Eu tenho 5 frentes. Eu fiz aqui uma lista eu sei que o senhor vai falar do aeroporto, né? Dos seus projetos. 5 áreas que o senhor quer, então, delinear aqui para o nosso A área da saúde, nós temos condições pelo conhecimento, pelo que nós temos, pelos que a gente participa dos pacientes, a gente pode melhorar, porque já estava no caminho para melhorar, e agora, eu trabalhava com um orçamento de 110 milhões ano, hoje é 180 milhões. Tem dinheiro lá que dá para a gente dar prioridade à área da saúde, porque até para o prefeito... A sua relação com o governo federal e estadual, tudo bem, caso o senhor ser eleito? Ótimo. O governo Ratinho, o governo Lula, a gente sabe, de razão É. do seu grupo político, o vice-presidente do seu partido, Não, o professor Nilton é ligado ao partido do presidente, mas aí o senhor teria com o atual governo do Estado, o senhor acha que de repente poderia haver vários deputados. Nós já tivemos governadores passados aí que guardavam a tal da lista negra na gaveta, né? Não tem. Acho que não é o perfil do Ratinho, né? Eu acho que o Ratinho vai achar até saudável para tocar os projetos que ele tem tendência de tocar. Então, terminar esse Centro Regional de Especialidade Médica, insistir em terminar, construir uma área assim, inadequada no meu entendimento, que nós pagamos o projeto, entregamos para o Estado, foi a primeiro município a entregar, porque tinha 4 concorrendo, Arapongas, Umarama, essas coisas, e nós conseguimos passar na frente, doeu o terreno e pagamos o projeto. Aí eles modificaram o projeto, ficou ótimo, fizeram reformulações, mais algumas coisas, mas construíram no lugar errado. Era para construir no centro aqui, porque a gente ia agregar valores, igual existe aqui, na minha época veio também doutoragem aqui com o Hospital de Olhos, milhares de pessoas passam ali. Então ele vai tirar o Cisnorp daqui, que ali, não, você sabe onde funciona o Cisnorp, sim. que eu iria deixar um pouquinho mais para baixo, perto ali da pista de skate, aquele espação lá. Mas aí acharam que lá não dava para construir, mas a outra opção seria, lá em cima, no espaço, a gente conseguiria, junto ao Estado, na UEP, próximo da Faculdade de Odonto, acabou a medicina, é só encostar do lado ali a Faculdade de Medicina. Então nós vamos insistentemente bater nessa questão da Faculdade de Medicina, e se a gente ganhar essa eleição, é quase 100% que vem com mais facilidade. Nós temos o exemplo do HU, por exemplo, né? O atendimento que é feito vinculado à universidade, né? Para os residentes que estão ali. Acabou. Então essa é uma das prioridades, Faculdade de Medicina. A segunda... Como um eixo, uma âncora só para reforçar. A faculdade, a Faculdade de Medicina, de certa maneira, ela vai ter um papel muito agregador, assim, muito forte, muito potente em todos os âmbitos de saúde. E vai selar Jacarezinho como capital estudantil do Norte pioneiro e do Paraná e do Brasil também, na área da saúde. Então é o seguinte, aí na questão do desenvolvimento, da geração de emprego. Então nós vamos concluir aquele para micro e pequenas empresas, 60 lotes urbanizados, e é um projeto nosso que já está em andamento, já tinha feito a avaliação por 3 imobiliárias, que o Alqueire lá na extensão do nosso parque industrial para médias e grandes empresas, da Dalon para frente lá, agora a Protroc está próximo, que comprou aquele posto lá, já estão querendo espaço lá. No mínimo, nós vamos ter que adquirir 10 alqueires. Hoje o prefeito avaliou em R$400 mil o alqueire lá, não é da usina, mas é de um parente, de um proprietário que é casado com uma das irmãs, parece que é proprietário da usina. Mas é passível de negociação, né? Nós vamos fazer uma negociação, comprar no mínimo 10 alqueires. 10 alqueires dá R$4 milhões, assegura 20 anos aí de evolução de médias e grandes indústrias, como tinha o parque industrial antigo, para implantação. Mas está lá assegurado. Está lá assegurado. Tem o grupo do seu Mufato, né? Que teve lá, São Pedro Mufato, que tem uma rede de ourinhos ali, para o empacotamento de açúcar. Era uma questão de negociar com a Copersucar, que é o açúcar que vai para a Copersucar. Aí tinha a própria Marvi de Ourinhos, estava também interessada, pelo menos a princípio, 2 lotes ali para fazer um estacionamento de 100 veículos e tudo isso. Depois veio a tal da Covid e caiu a exportação, porque é o forte dentro da exportação, né? E também depois tem outras indústrias, a própria Protorque pode ser negociada com o posto, eles querem ampliar o posto
para estacionar 300 caminhões, e isso pelo menos foi conversado na época, para esses caminhões, do jeito que entram tanto vindo de lá, de São Paulo, tanto daqui para São Paulo, esses caminhões, eles entram no posto, não precisa fazer manobra, do jeito que entram as bombas. Aqui, logisticamente, uma região bem privilegiada. Então, aí é o seguinte, aí a outra seria o Porto Seco, que seria o aeroporto. Já tem um projetista espanhol, foi conversar lá no gabinete, com um amigo nosso, que tem, inclusive, irmão do Dr. José, como que ele chama? Me fugiu o nome dele. Mas, enfim, o irmão dele é mais próximo que o Dr. José, né? E eu nem tenho meu avô e coisa assim. Aí é o seguinte, ele nos apresentou um projeto viável de uma pista de aeroporto de 3 mil metros, para 3 quilômetros, e uma pista acessória para aeronáutica, para fazer proteção aqui do sul do país, alugar para aeronáutica. Fez o levantamento da demanda, se dava aviões de carga e descarga, se tinha produtos para ser exportados, ser transportados. Tem, do Mato Grosso, Goiás. Tem, a própria região pioneira, o próprio Protoque exporta, o Pioneiro exporta. Ficava aqui, Jacarezinho, a ferrovia, futuramente, talvez vai ter a ferrovia, vai ser instalada, tem a BR-153 instalada. Então, e a questão é o seguinte. O senhor tem ideia de lugar? Mas tem, o lugar, o cara me passou o lugar, está aqui o lugar. Até conversei com um dos sujeitos, dos donos, né? Eu falei, nós vamos negociar lá com a fazenda do seu parentesco lá, vamos ver se sai negócio, quanto que fica, mas eu não fui lá na fazenda. Já tive uma FIA instalada passado? Não tem, mas foi o projetista feito. Então, eu vou retomar essa conversação, mas é um projeto que a gente vai vender para o governo federal, para o Estado, e fazer isso, que vai ser uma grande revolução aqui em São Paulo, nessa região de São Paulo. O escoamento da nossa produção. Da produção, a própria produz, a Lucília produz, não sei quem produz, deve ter o Porto de Santos para lá, Porto de Paranaguá para cá. Nós temos o aeroviário e também o Porto Seco para os caminhões de repente fazerem troca. Então, um ponto de abastecimento e distribuição. Na época nossa, nós tínhamos lá 600 microempresas formalizadas. Nós terminamos com 1.600 formalizadas. Então, nós vamos com o Banco do Empreendedor, tudo certinho, dando apoio, que talvez continue, porque nós deixamos, tem que ter. Isso passa por capacitação profissional, parcerias com o Sistema S, a gente as escolas técnicas. Dá o suporte financeiro, por exemplo, para a pessoa ter qualquer comércio pequeno. Dá o suporte financeiro para ele ampliar, vai gerar mais um emprego, 2. Né? Então, tem lá o Banco do Empreendedor, enfim. A gente vai estimular isso aí, estimular lá no Parque Industrial outras indústrias melhor elaboradas, e no grande parque industrial adquirir o espaço, porque senão vai chegar aqui e não tem espaço. Isso aí deveria ser priorizado, não 5 milhões às vezes demais, tira lá uns milhõezinhos e prioriza, compra aos pouquinhos, senão nós não vamos sair do lugar nesse aspecto de geração de emprego. Né? E depois, a questão de casas populares. Moradia. Então, há possibilidade, junto ao governo popular, ao governo Lula e do Geraldo Alckmin, do meu partido, e com a anuência do PT, aqui, sob a liderança do professor Sten, que é meu vice, a Stein, e também da Tina, tem mais alguns de destaque aqui do partido aqui, que tem um destaque nacional naquelas dificuldades que estiveram aí no processo do Lula, no processo do PT nacional, e conseguiram agora essa reviravolta. Então, eles têm muita credibilidade junto ao partido e pode conseguir muita coisa, porque são fases. Fase do Beto Richa comigo, excelente, faculdade de odonto, Casa Popular Assegurada, que não terminaram aqui, lá o Centro Social lá no coisa, as pavimentações asfalto, o projeto, 14 bairros, né? Surgiram vários bairros de Jacarezinho em função daquilo, barateou o terreno. Então o cara faz lá o Alto Aeroporto, um bairro novo, aqui embaixo, você entra aqui no Vende Camará, você tem 3 ruas, mal tinha Minas Gerais, a Rua São Paulo, você tem a Minas Gerais, tem a Rua São Paulo e tem a Rua Rio Grande. Você entra, você parece que está na Castelo Branco, na hora que ela foi construída, parece que você está de avião, sai. Então nós percebemos esse acesso, né? E o grande apoio
as grandes indústrias médicas para manterem, graças a Deus, nenhuma fechou as portas aqui de Jacarezinho, inclusive estão prosperando e gerando mais empregos. Então, essas áreas, na área social, na área médica, vai haver uma revolução. Porque nós temos, a Casa Rosa funciona, mas vamos ter que fazer funcionar melhor. A pediatria, às vezes, a demanda é grande demais, apesar de falar que atende isso, aquilo, mas não são médicos. Antigamente é o seguinte, chegou um médico novo aí na cidade. O doutor Sérgio chegou aí, eu era mais magro, bem magro, o nariz era mais proeminente, magro, com o narizão grande, né? É um baixinho, narigudo. Apareceu ali. E ali fiquei. Doutor Manuel, doutor Domingo, doutor Salomão, lá, doutor Yolando, lá para trás, quando chegaram, estabeleceram o doutor Gabrielino, os doutor Liberto estabeleceram aqui. Hoje não. O cara vem aqui, dá um plantão aí, joga para o outro, daqui a pouco joga para o outro, e cadê os médicos de Jacarezinho? Você falou, então, saúde, geração de empregos, moradia. É o desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano. A escola com o atendimento multidisciplinar. Parceria forte com o Estado, parceria forte com o Núcleo Regional de Educação, que eles têm as fórmulas, gente. E depois eles falam, não, se eles não falassem assim que Jacarezinho não estava aproximando deles, que estava aproximando deles, tudo bem. Mas só que Jacarezinho não está aproximando desses, do Núcleo da Educação, porque eles têm a fórmula. Se Jacarezinho não for bem, eles falam, não, mas o município está se esforçando, está... Né? A parte de turismo, doutor, como é que está agora a Arabella aqui presidindo aí a Atunop, né? É um projeto muito bonito em termos de potencial turístico na região, e claro que Jacarezinho, um tanto que ancora esse projeto. Isso pretende estreitar essa relação com Não, sempre a gente o fomento do turismo, é o Sesc Senac movimentando a rede hoteleira, nossa, aqui. O Sesc Senac importante, ali o CAT importantíssimo na área cultural. Agora agregar isso que eu tenho que te perguntar, essa relação com essas entidades, essas instituições. Ótimo. Já falou das igrejas, já falou também das associações, né? Já havia comentado. Todos, inclusive chamar essas instituições para conversar. É o seguinte, todas já conversavam, já tinha o Homerinho. Diálogo aberto com eles. Esse aspecto Homerinho. Turismo religioso. Tinha um intercâmbio muito bom. E eu não gosto de usar essa terminologia, mas nós vamos dificuldades aqui com o comércio da Rua Paraná, sobretudo por causa que o Cisnorte vai sair daqui e não vai ficar próximo. Então, se ficasse 2, 3 quarteirões do jeito que eu tinha projetado, já pensando agregar o movimento da rua. Eles falam turismo da saúde, mas no fundo mas comem, acaba às vezes vindo no intervalo, esperando o médico, sobe ali no comércio, acaba comprando alguma coisinha. O pessoal faz a troca de caixa, e às vezes não dá certo. Né? E nós vamos continuar essas parcerias importantes. Associação comercial. A Genuscom, por exemplo, eu que criei a Genuscom. Não, fui lá no Instituto Federal, mas apoiei a Genuscom. Então, estimula a criançada a fazer pesquisa. Então, nós temos uma parceria, por exemplo, a TINA. O que nós trouxemos de importante? A TINA trouxe o Instituto Federal. E depois, na minha época, eu fiz mais. Na minha época, aconteceram mais duas construções, que foi a biblioteca, a área administrativa e o ginásio de esportes, né? Até eu brinco que a Tina, eu sei que trouxe, mas eu tenho mais placa que o seu lá. Tem 3 placas e tem uma só. Então, aí é o seguinte, a questão do saneamento básico, o pessoal não pensa, gente. Criar essa taxa de risco é outra coisa, falando de saneamento básico. O nosso aterro sanitário é um sapato apertadíssimo no nosso pé do município. Eu estava tentando, e todos os meses, resolver aquilo lá. Vai ter que comprar mais uma área, um pouquinho mais. E nós conseguimos, depois de um bom, inclusive foram dados multas na época, tudo, mas o aterro sanitário está estagnado, está parado lá, e nós temos que resolver esse problema do aterro sanitário. Então, é outra coisa muito séria que a pessoa, ninguém sabe, a população não sabe. Foi criada essa taxa de lixo, essas coisas, mas, enfim, tem que prestar atenção nessas coisas básicas que tocam o município, tocam a gestão, e não se cuida. Quem mais ali agora? Não tem. O senhor elencou 5 áreas específicas, eu acho que elas agregam muitos outros temas. Saúde, e tem interligado a questão do lixo, a questão do meio ambiente, deixa eu falar para você, cuidado urbano. Nós temos que resgatar muita coisa que Jacarezinho está deixando escapar, né, e não é importante. Inclusive, um bom relacionamento com os prefeitos do Norte Pioneiro e ter credibilidade. Quando você faz uma pesquisa, assim, você vê, o doutor Sérgio é 100% credibilidade.
Pode até na pesquisa parecer que não, que isso, aquilo, assim, outros itens, né, de pesquisa, mas a gente tem isso aí e outra coisa, tem os argumentos e preparo. Não é à toa que eu fui vereador mais votado, presidente da Câmara, secretário de saúde, vice-prefeito, prefeito e prefeito reeleito. Então, não é vaidade querer ser prefeito. É importante para o ouvinte, o senhor quer conscientizar o seu eleitor a respeito, inclusive, de um currículo, um know-how que o senhor carrega de experiência, de preparo, a mesma coisa, técnico. Mesma coisa a formação do professor. Por exemplo, você tem que graduado, aí depois ele faz lá uma pós-graduação, aí ele faz um mestrado, faz um doutorado. Vai dizer que quem fez o doutorado é pior do que quem fez só simplesmente a graduação? Pode até ser, tem umas pessoas que são meio excepcionais, mas não. Então, nós preparamos uma carreira política preparada, paralela. Você está se sentindo pronto para retomar, para assumir, com toda a experiência, com o que o senhor aprendeu, com o que errou, com o que deu certo, o que não deu certo. Quer dizer, o senhor carrega uma bagagem de experiência. E não desleixar. Se você afrouxar, não dá. Não dá. E outra coisa, nós conhecemos as pessoas, porque todo secretário veio falando, olha, você é o secretário, você é o prefeito da sua secretaria. E o pessoal pensa, o Dr. Sérgio não dá conta, porque é médico e quer ser político. Então, eu sempre respondo da seguinte maneira. Não, vocês estão enganados. É o seguinte, governador Ratinho, que está lá no governo, tem 399 municípios para cuidar. Você acha que ele vai dar conta sem ter uma equipe preparada? Assim, nos ministérios. Escolher? Aí você pega o presidente Lula, tem 5.575 municípios em torno dele. Como é que o presidente Lula vai cuidar de 50? Aqui, cuidar de Jacarezinho, com a formação, com o intercâmbio que a gente tem com o governo federal, governo do Estado, não é... Quer dizer, o senhor promete, então, organizar uma equipe priorizar, bastante proativa, competente, tecnicamente preparada, são os seus braços que darão conta dentro da sua respectiva pasta. Aí outra coisa, viu, Marcelo, agora falei que vim aqui para responder tudo. Tem uma questão, por exemplo, de questionamento na Justiça Eleitoral, o torcedor pode ser candidato, não pode. É o seguinte, tem uma questão, por exemplo, do G5, que é uma dificuldade para prestar conta, inclusive os prefeitos atuais também não conseguem prestar conta, parece que tem um negócio, mas agora o Tribunal de Contas achou uma vertente lá, conversando com o atual presidente, que vai resolver esse problema aí. Então, o G5 tinha um funcionário, é o que está me dando mais dor de cabeça, um funcionário. A prefeitura, nós trabalhávamos com... Você pode explicar o que é o G5? O G5 é um consórcio, da que pega Carlópolis, Joaquim Távora, Santo Antônio da Pratilha, Jacarezinho e Ribeirão Claro. A bacia do Rio Paranapanema. Isso, né? E ali, como é um consórcio, facilita. Inclusive, interromperam aqui a patrulha rural, na época, era muito bem sucedida a patrulha rural, nós estávamos reformulando as estradas rurais, tudo, e de repente parou e deu um problema para nós. Tá? Então é o seguinte, lá tem um funcionário só. Me deu dor de cabeça que mais os 1.600 da prefeitura aqui, depois eu peguei um consórcio que eu fui presidente, mais de 300 funcionários, peguei mais outras entidades aí com mais funcionários, né? Então, uma entidade com um funcionário estão me questionando algumas coisas que a gente vai superar. A alegação foi por não... A prestação de contas. Não é nem reprovação de contas. Não é reprovação. Acha... Faltou aqui prestar conta do exercício 2019. Basicamente isso. Porque não dá. Por enquanto, aí, enquanto temos um histórico aí... O senhor a delegação já respondeu ao Ministério Público? Tudo certinho, lá em cima do lado do posto está aberto a conversações, já tem que ter um fato novo. Então, eu não me preocupo com isso aí. Isso não vai trazer nenhum impeditivo para o senhor, caso o senhor venha ser eleito? Até o final vamos ver como é que vai ser, mas está tudo caminhando, delineando muito bem. Então, a gente toca esses pontos também. Né? Agora, uma pessoa que tem 40 anos militando com tudo isso aí, uma conjuntura lá de um funcionário, às vezes dá uma coisinha lá que você sabe que o Tribunal de Contas é 0,1 centavo, ele anota lá. Eu sempre respeitei o Tribunal de Contas. Eles são minuciosos, criteriosos, exigentes. Sempre respeitei as recomendações do Ministério Público, que são muito pertinentes. Às vezes exagera um pouco aqui e ali, mas a gente recua
vamos dar uma estudada disso aí. Acata, né? Depois vamos lá conversar. Não, mas o fato é esse. Às vezes eles recuam, às vezes não, eles precisam, não, elas recomendam que não Prefeito, candidato, tanto prefeito também, porque uma vez prefeito para sempre, também é um título que ficou, né, no seu currículo. Candidato, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Temos muitos assuntos, certamente, para conversar, até já dizer que o programa vai estar de portas abertas, caso o senhor seja eleito, ou mesmo não eleito, a rádio, o programa Cidade Aberta estará sempre disponível aqui, os microfones para a sua participação. Quem sabe, vendo ser eleito, ter um espaço aqui, uma conversa do prefeito com a população, porque não estreitar como faz o presidente, como fazia o outro presidente, e ter essa conversa com a população, esse espaço aberto para conversar com o povo. Mas eu queria que o senhor deixasse para os nossos ouvintes uma palavra. Por que o nosso ouvinte deve acreditar que o senhor é a melhor opção para Jacarezinho frente ao seu adversário? Bom, a primeira demonstração disso é que muitas pessoas aqui têm consideração, sobretudo pela Tina, que foi a prefeita. Agora, se nós temos a adesão de uma ex-prefeita bem-sucedida, que tem as portas abertíssimas no governo federal, onde está o dinheiro hoje. Agora, o foco é o governo federal. Até o Ratinho se aproxima, apesar das questões ideológicas, o Ratinho faz boa vizinhança com o governo, porque como é que você vai com o Pires na mão? Você vai falar mal do Ratinho? Vai falar mal do Lula? Ratinho ligado ao Bolsonaro, o mais próximo, o outro Lula. Então, isso aí, questão de Lula, Bolsonaro, governador, é para outra eleição. Se eles demonstrarem que foram bons, nós vamos votar. Todo mundo é consciente. E a gente espera deles essa postura republicana. Então, o Ratinho, por exemplo, o Ratinho ele nos deixou um legado, o Beto Richa nos deixou um legado muito grande com faculdades, com tudo que eu solicitava lá. Ele atendia sempre de uma maneira rápida, breve. Se alguns deputados, que depois nós vamos citar também, que sempre foram parceiros da Jacarezinho. Pode falar com os deputados. Então, o deputado, por exemplo, Diego Garcia, né? O cara bom, o Pedro Lupion, nos ajudava muito. O Romanelli, eles são tudo lá, agora, talvez com Palhares, por questão ideológica, outras coisas, mas caso o senhor seja eleito, eles não vão negar a ajuda, a solidariedade. O Romanelli ligado ao UEMP, o Pedro, já há muito tempo a gente militava junto com o pai do Pedro. O Pedro nem sonhava, às vezes ainda. Fez lá mestrado na Europa, lá sobre sociologia ou a política. Bem conhecia desde de jovem, né? Então é o seguinte, não tem nada assim. O Ratinho, por exemplo, nós participamos muito, principalmente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria das Cidades lá no Paraná, que era do Beto Richa, nos recebeu muito bem lá, e ele é o responsável também, junto com o governo Beto Richa, né? A Cida Borghetti, por toda essa mudança, porque tinha mais de 20 bairros sem pavimentação. Nós não permitimos mais nada, nós fizemos 14 bairros, autorizei 14 ou 15 bairros, com todas as especificações, eu quero isso, contenção disso, contenção daquilo, asfalto, eu vou lá medir se tem 5 centímetros, se não tem. Então, isso o povo reconhece também. Só que eu não divulgava muito, eu não era muito de usar marketing demais, e pegava a contrapartida disso e botava em projetos, que faltava dinheiro, né? Então é o seguinte, nós vamos retomar Jacarezinho no rumo certo, nas prioridades, que aproveitar o máximo possível a abertura do governo federal, que está lá com os projetos. Nós vamos ter que ir com os projetos. Você vai lá, se a gente conseguir essa conquista da Faculdade de Medicina, que é muito mais próximo, eu no poder do que o Palhares, porque nós já adiantamos, já estamos lá, já estamos vinculados ao Partido dos Trabalhadores, outros, o PDT também, vinculado, e o nosso, que é o Partido Social Brasileiro, e alguns outros interligados. Então, essa coligação vai ser prioritária e, como chama, vai ser o diferencial para a gente conseguir os recursos para os nossos projetos. Continuar com os projetos em andamento e fazer acelerar do governo do Estado, terminar as casas, lá, pelo menos as 100 casas, retomar junto ao governo federal as outras casas da Coapar aqui também, que é muito importante. Então a gente tem que ter um acesso. Então a gente tem 2 pires, e bem grandes de Jacarezinho, lá no governo federal e no governo do Estado. E não participamos, não utilizamos nenhum.
Se pudermos, a gente fala, se a gente puder, a gente fala bem dos governos, dos pontos positivos. Você tem as portas abertas nas duas esferas para acolher o seu mandato. As portas abertas, e não vou dar trabalho para nenhum deles, viu? Porque tudo é prestação de contas, tudo é certinho, tudo foram as outras contas, né, da prefeitura foram aprovadas pela Câmara aqui por unanimidade. A minha do consórcio aprovada também, sem problema. A minha fui presidente, primeiro presidente, que é um orgulho meu. A Monorp deve ter uns 54 anos. A Monorp, a Associação dos Municípios de Jacarezinho. Aí eu resgatei a Monorp para Jacarezinho, nós cedemos na casa, inclusive com a participação do Vicentinho, e fui o primeiro presidente de Jacarezinho da Monorp, e o único. Presidia todos os prefeitos do Norte Pioneiro. Agora, quantos minutos nós temos? Eu vou contar temos 4 minutinhos. Então, eu vou contar uma história para você, como que é a esperteza política. Como é que nós conseguimos a faculdade de odontologia? É o seguinte, todos os prefeitos, Santo Antônio passou na frente, por isso que eu digo para você, que a gente tem que ir, e nós estávamos atrás, nós fomos lá, fui lá na Faculdade de Medicina. Então, nós fomos lá numa reunião da Monorp, Santo Antônio, o prefeito de Santo Antônio era o Pedro Cravo, e ele já tinha levado para os prefeitos, dos 23 prefeitos, 22 aqui da Monorp, assinar o pedido de faculdade de medicina para Santo Antônio da Pratina. Aí até o Pedro Cravo falou assim, Sérgio, você não precisa assinar, porque você é médico, você vai assinar para nós aqui, você vai ficar em maus pedaços. Mas ele já tinha conversado com todos os prefeitos. Pensei comigo, não é fácil esse negócio, não. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Aí eu voltei para casa, frustrado, cheguei aqui e falei assim, olha, sabe uma coisa? Agora, na próxima reunião, eu falei assim, ó, vocês assinam tudo agora, inclusive eu vou assinar, para trazer a faculdade de odonto para o Norte Pioneiro. Era mais fácil. E todos os prefeitos assinaram para a faculdade de odonto. Aí, Beto Richa bateu o martelo, odonto para o Jacarezinho. Você entendeu como é que é o negócio? É uma relação agora, se você, diplomática, política, bem posturada, bem articulada. E você tem que enxergar o caminho. O caminho hoje se chama governo federal, que está apoiando o governo do Estado, apoia, por mais que fale, mas apoia tudo, o dinheiro está lá. Né? E um bom relacionamento com o governo do Estado. Você acredita, então, para o nosso ouvinte entender que o senhor seria a melhor opção, entre outros aspectos, tudo que o senhor elencou aqui, que a relação com o governo federal hoje é muito mais possível no sentido de captação de investimento, de potencial de recursos, do que o próprio governo estadual, por exemplo, mesmo que o senhor vai manter uma relação também com o governo Ratinho, né? Não, o senhor tem hoje o aporte, o senhor tem uma estrutura federal que vai poder lhe dar essa... Até o término do governo Ratinho, esse aporte que o senhor vai precisar para fazer um bom mandato. Se ele terminar e der sustentação aos projetos que já estão em andamento aqui, já é o suficiente. Principalmente o ANG, o Ambulatório Médico de Especialidade, né? Ele intensificou ali, embora seja lá na época do Beto Richa, da nossa época, tudo, mas é um grande reforço. Lá em cima do governo federal, nós vamos trabalhar em cima da Faculdade de Medicina, das casas populares e outras vertentes que tem lá do meio ambiente. O esporte, que nós não falamos, nós vamos intensificar também, manter os programas atuais. Então, é importante estar falando disso. Caso o ouvinte queira acompanhar os seus programas, seus projetos, além do horário eleitoral, que vocês estão tendo espaço, horário eleitoral gratuito, as páginas, vocês estão com algum canal de acesso, onde o senhor possa ali, o ouvinte possa acessar, para ouvir as suas ideias, para ouvir suas propostas. Né? Seria importante registrar aqui, vocês têm alguma rede social que o nosso ouvinte possa agora nós acompanhar. Vamos intensificar essa questão da rede social, porque os jovens, às vezes, eles têm que ter uma informação, eles entendem. E agradecer de antemão, porque o senhor, de forma muito generosa assim, e respeitosa, divulgou na sua rede social a vinda para a entrevista aqui. Então, em nome da Rádio Cidade, meu também, que tomei essa iniciativa, me senti bastante respeitado pela sua conduta em ter, de antemão, gravou áudio, disse que estaria aqui, colocou na sua rede social, fez uma ampla divulgação para esse espaço que a gente iria lhe oferecer aqui hoje. Muito obrigado. Viu? Mas eu acho que isso aqui vai ficar para a história, né? Esse registro, essa conversa nossa, está traçado um programa para Jacarezinho. Tanto qualquer uma das partes aí foi vitoriosa, esse aí é
o que nós precisamos. E quem sabe, caso o senhor retome a prefeitura, esse espaço vai estar aberto, seja para o senhor, o seu aniversário, disse isso também para ele, para que vocês tenham esse espaço aqui para conversar com o munícipe. O rádio ainda faz essa função, doutor, de conversar no tete-a-tete. Às vezes, através do rádio, o senhor está conseguindo entrar naquela casa, que talvez em razão da demanda, o senhor não vai conseguir ir pessoalmente lá. O senhor pretende visitar os bairros, visitar as casas, mas às vezes não vai conseguir em todas. Mas o rádio tem esse papel, o rádio consegue fazer isso, né? Então, e as redes sociais também, principalmente. Deixa só... nós estamos alinhados, além desses que eu citei para você, Pedro Lupião, Diego Garcia, Romanelli e outros parceiros nossos, lá, governador, Petrovic, todos que estão sintonizados. Petrovic é deputado federal, sim, tá lá, claro. Então, nós estamos muito alinhados e vamos fazer diferença na nossa gestão, também somado com esses parceiros nossos. O Arilson, né, que é o presidente do PT do Estado, a Grace Hoffman, que é uma pessoa extremamente dinâmica, nacional, tem uma expressão lá que pede, quase que certeza que vem, foi lá, gravou o vídeo, vou mostrar para você depois. O Luciano Tucci, que é candidato a prefeito, lá já foi, inclusive lançou a Mãe Paranaense, coisa... E quando o deputado ajudou bastante também. O professor Lemos também, que vai tratar terça-feira aqui. O Enio Verri, eu não falei do Enio Verri, Itaipu está escancarada, que só a gente apresentar um projeto de 15 milhões de reais para revitalizar o Ribeirão Ourinho, que vai cair na questão ambiental, e os lagos de contenções e equacionar a parte de enchentes, pontes e a questão das erosões, né? O Luiz Corte é outro que já vai protocolar para nós mais 200 casas populares para idosos lá junto com a Par. E tem o Elton também, que é um deputado assim, bem atuante, toda da linha lá que a gente era adversário na época, que somou a quem honra. Então, a gratidão é uma virtude, né, do caráter humano. Eu sou muito grato a essas pessoas pelo carinho, pelo apoio. A gente não é inimigo político, nem do palhaço sou inimigo. Adversários, e foi importante o senhor estar aqui, porque assim, para a democracia, para o exercício da democracia, é fundamental. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, né? Então, a oposição, o papel do adversário, ele é benéfico até mesmo para outra parte, quer dizer, de contrapor as ideias, o debate. Isso já vem lá de Aristóteles, isso já vem da filosofia, o debate da política. Política é pensar a cidade. A política surgiu do termo polis, vem de cidade, que é debater, discutir, pensar a cidade. E os contrapontos são muito importantes. Doutor, olha, muitíssimo obrigado.